Uma honra estar aqui compartilhando e o meu intuito aqui é poder contribuir. Eu creio que a gente está num grupo aqui de uma mentalidade abundante, onde cada um pode compartilhar uma porção do que tem vivenciado com o outro e aí a gente vai se enriquecendo juntos. Então, de verdade, o meu intuito aqui é poder dar o meu melhor para somar de alguma forma aí com vocês. O meu Instagram é cviniciusfa, que eu também tenho buscado fazer algumas. Estou começando a movimentar mais as redes sociais nesse sentido, não para fechar a venda, mas para despertar interesse, curiosidade. E eu estou assim atento aqui também ao chat. Quem quiser também compartilhar alguma coisa, a gente vai acompanhando por aqui. Essa palavra da irmã Marlene, ela é, acredito assim, usada demais por Deus nas nossas vidas, né? Porque fortalece a nossa fé, nos impulsiona para que a gente possa estar com energia boa. E falando sobre isso, eu quero só compartilhar com vocês algo que eu tenho falado aqui com os consultores, que a energia da venda se dá no movimento. A gente fala que o nosso negócio também é muito energia e toda energia precisa de movimento. E o que eu percebo é que às vezes a gente, por ficar parado esperando alguma coisa acontecer, acaba perdendo a energia e esfriando. Até um carro, quando fica parado, a bateria vai ali perdendo a sua energia. Depois precisa de um empurrão, os carros mais antigos, de uma chupeta. E assim também somos nós. Nós precisamos estar na energia e a energia precisa de movimento. Então eu tenho saído e quando eu saio realmente assim para visitar, para ir para o campo, eu vou com aquela convicção de que algo vai acontecer, porque a venda ela vai ser cativada pela semente que está sendo ali lançada, pela energia. Não tem como ser diferente. E realmente não é fácil, mas eu não pedi a Deus facilidade, eu pedi uma possibilidade, eu pedi uma porta aberta. Eu pedi que fosse possível, e aí Deus abriu essa porta maravilhosa da Nippon Flex em abril desse ano. Eu estava em um jejum com a minha esposa, e no meio do jejum a gente pedia ao Senhor que pudesse nos abençoar com uma porta onde a gente tivesse liberdade, não fosse empregado de ninguém e um acréscimo financeiro, né? Um negócio que pudesse abençoar a nossa vida financeira. E no jejum, eu vou falar isso aqui porque já conecta aqui com alguns, pode até servir como fala. Eu escuto muito o Luciano Subirá. O Luciano Subirá é uma voz hoje muito conhecida no Brasil quando se trata do jejum. E ele caminha junto com um médico chamado Aldrin Marshall. E eles falaram o seguinte: olha, o jejum é muito bom para a sua saúde, não só para o seu espírito, mas para a sua saúde também. E o jejum funciona como um detox no corpo. Se você puder beber uma água alcalina, vai ser muito bom, porque a água alcalina ela vai ali hidratar melhor o seu corpo, ela vai limpar mais o seu organismo. Então foi a partir disso que eu fui atrás de um contato. Eu sabia que um amigo, um conhecido meu, caminhava junto com um pastor amigo, trabalhava com algo relacionado à água. E como é que eu soube disso? Através de um stories, né? Para você ver como a internet, de alguma forma, ela pode nos ajudar. Então, o pastor Gilson, que é o pastor do Marcelo Leão, que é o meu pai empresarial, que eu tenho muita gratidão pela vida dele. O pastor Gilson fez um stories quando o Marcelo levou o ARA lá para casa dele e falou alguma coisa relacionada à água alcalina. Como eu estava querendo água alcalina por conta do jejum, eu entrei em contato com o Marcelo pelo Instagram e pedi para ele ir lá em casa me visitar. E a gente estava em jejum, eu buscava essa água alcalina para qualificar a nossa saúde, não sabia muito bem o que era, só sabia que era bom porque o Luciano Subirá falou. Mas enquanto o Marcelo ia lá para casa e eu estava em oração, o Espírito Santo falou assim ao meu coração: ele não está trazendo só água para você, ele está trazendo também um negócio. E eu estava orando por um negócio e aquilo veio ao meu coração e eu não entendi muito bem como é que seria, porque eu não tinha a menor ideia do que o Marcelo fazia. Só sabia que ele ia trazer uma água alcalina, mas veio aquela palavra no meu coração. Então, quando o Marcelo começou a explicar, né, sobre a água, sobre as funções, eu fiquei encantado. Eu disse assim, rapaz, é saúde, eu preciso disso para minha família, eu vou comprar. Porém,
veio a palavra no meu coração novamente, né? É um negócio que ele está trazendo para você. Mas eu fiquei com um pouco de receio de falar com o Marcelo sobre isso. Marcelo, será que eu poderia entrar nesse negócio também? Né? Ganhar alguma coisa com isso, com indicação? Eu fiquei assim meio receoso, porque eu disse, poxa, a pessoa vem na minha casa, porque eu pedi para ela trazer um produto e de repente vai ganhar um concorrente. Mas aí, lá pelo meio da conversa, eu tomei coragem e falei, Marcelo, e não teria alguma possibilidade, desculpa aqui a indiscrição, de eu entrar nesse negócio? E mal sabia eu que ali era o que o homem brilhou os olhos, ele disse, rapaz, não só pode como deve. Eu entrei nesse negócio há 10 anos atrás, devendo R$ 500.000, quebrado. Muitos aqui conhecem o testemunho do Marcelo Leão, e foi através da Nippon Flex que eu paguei tudo. E tem muitos pastores, homens de Deus, gente envolvida também nesse negócio, e está dando muito certo. E ali eu me apaixonei, realmente, eu tive muita convicção no meu coração. Nessa época, gente, em abril desse ano, olha só como mudanças podem acontecer rápido. Janeiro, eu não paguei a fatura do meu cartão, parcelei. Fevereiro, pior ainda. Março, pior ainda. Então vai formando uma bola de neve. Eu acredito que alguns aqui já passaram por isso e é muito doloroso. Mas eu também tinha uma convicção no meu íntimo, como a irmã Marlene tanto fala assim dessa fé, essa convicção de que Deus estava preparando algo para as nossas vidas. Então eu entrei, abril nesse jejum bastante endividado já, sem conseguir pagar a fatura do cartão. Aí você pergunta para mim assim, Vinícius, e como foi que você entrou no projeto? Foi com a RA portátil? Foi com a RA? Gente, eu vou dar aqui o meu testemunho, tá bom? Muito, muito sincero. E algumas pessoas aqui que estão até conhecem assim mais de perto e podem atestar. Eu comprei o ARA, fiquei com a ARA. Comprei o ARS, e eu comprei o ARS, ainda estava naquela condição do banco, de financiamento do Banco do Brasil e tudo mais, o Marcelo conseguiu aquilo ali para mim. Mas eu optei pelo América, um Queen América, e isso eu não estava, voltando a falar aqui, nem pagando a fatura do cartão, mas eu tinha tanta convicção que esse projeto era de Deus para minha vida, que eu entrei com tudo. Então eu comprei o ARA, eu comprei o América, a minha esposa só foi saber do valor desse América, muito tempo depois, disse assim: amor, é um presente para você. Eu busquei o melhor aqui. A gente vai passar 30 anos com esse negócio, então eu quis comprar assim o que tinha de melhor. A gente passa um terço da nossa vida e vai valer muito a pena. E ela ali meio nervosa, mas confiando muito em mim, graças a Deus, pelo apoio da minha esposa. E além do ARA, além do América, eu comprei mais 10 ARAs. Eu fiz um estoque lá em casa de 10 ARAs. Peguei com o Marcelo e coloquei uma pilha lá em casa. E por que que eu fiz isso? Porque eu tinha convicção de que essa era uma porta de Deus na minha vida. E eu acho que quando a pessoa entra no negócio da Nippon Flex para tentar, corre um grande risco de ela desistir. Porque dificuldade vem para todo mundo. Dificuldade vem para qualquer um. Não no nível da irmã Marlene, né? Eu acho que foram 64 visitas, se eu não me engano, para fazer a primeira venda. Mais dificuldade vem para qualquer um. Então eu não entrei para tentar, eu entrei para fazer acontecer. Eu disse assim, essa empresa é séria. Eu olhei a Nippon Flex no Reclame Aqui, olhei depoimentos, fui atrás de pesquisar. Então disse, a empresa é séria, tem um produto bom que todo mundo precisa, de uma boa água, de um bom local para dormir, para tratar a saúde, enfim, e tem uma boa comissão. Então eu não quero facilidade, eu quero uma possibilidade. Se Deus está colocando essa porta, eu vou entrar para valer. Como é que eu comprei esses 10 ARA para começar a trabalhar, né? Eu pedi o cartão de crédito emprestado do meu pai e disse assim, pai, eu preciso da confiança do senhor, meu pai é muito amigo meu, e não se preocupe que antes de vencer a parcela, eu já vou estar pagando para o senhor. E aqueles 10 ARAs era como se fosse assim 10 pitbulls correndo atrás de mim. Não tinha como eu não ir trabalhar, sabe? E eu acho que às vezes falta isso, você se colocar numa condição que você tem que ir trabalhar. É muito difícil acreditar em quem não arrisca, em quem não toma risco.
sabe? Você não pode fazer a Nippon como um plano B para tentar dar certo. Você tem que fazer acontecer, porque esse negócio é bom, já tem colocado dinheiro na vida de muitas pessoas, muita possibilidade de crescimento, de expansão. Então, como eu tinha aquela pressão, eu tinha que pagar a parcela do ARS, eu tinha que pagar a parcela do meu ARA que eu estava usando, tinha que pagar minha maquete e tinha que pagar aqueles 10 RAs, então não tinha outra opção a não ser cair em campo para vender. E Elise, olha só que interessante. Eu acho que nenhum consultor meu passou pela dificuldade que eu passei no começo, no primeiro movimento. Por quê? Porque eu só fui fazer a minha primeira venda depois de 10 visitas, que foi uma RA. E nenhum consultor que eu trouxe para o projeto demorou 10 visitas para fazer a primeira venda. Nenhum. Então, realmente a gente vai vendo que não é a dificuldade que vai fazer alguém desistir, mas é a determinação com que a pessoa entra nesse projeto. E aí eu aprendi um lema também muito importante, que é amor ao próximo. A Bíblia fala muito sobre amor ao próximo, né? Que a gente tem que amar o nosso próximo. E quando você vai para uma visita e a pessoa não quer, você tem que ter amor ao próximo. Então, próximo. Aí, se não quiser, próximo. E assim você vai indo e você vai chegar em alguém que queira. Amor ao próximo consultor, amor ao próximo na visita. E isso tem me encorajado muito, né? Porque uma hora vai sair. Amor ao próximo. Se a pessoa vai numa casa e não quer, então amor ao próximo. E você vai para a próxima visita. E assim vai dando certo aí, graças a Deus. Eu até tenho uma coisa que eu também digo. Quem vê close não vê corre, né? Às vezes a pessoa vê sua foto, você num restaurante, você viajando, mas não sabe o que é que você está passando. Semana retrasada eu fui para uma cidade aqui do interior do Ceará. Dizem que o cearense é o judeu brasileiro. E eu fui para essa cidade no interior do Ceará e quente demais, ó, cara. 2 horas da tarde, fecharam tudo que é comércio, tudo porque é tão quente que o povo fecha assim pro horário do almoço e da quintura. E só tinha nós trabalhando lá, eu e meu consultor. 2 horas da tarde, visitando de casa em casa, onde a gente passava os negócios fechados e a gente trabalhando. Eu disse, meu Deus, e só recebendo não, 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 não. E aí graças a Deus chegamos numa. Aí eu orando, né? Porque também tem uma guerra espiritual, como a irmã Marlene falou, tem uma guerra assim na nossa mente para querer desanimar, para querer desistir. Mesmo quando a gente já teve resultados muito bons, essa luta continua e a gente precisa vencer. E aí orando, e aí eu falo para vocês, eu cheguei na casa de uma pessoa improvável. A casa da mulher cheia de mulambo, cheia de coisa assim, ela colocou uma antena parabólica com os panos lá de fora para formar tipo assim um guarda-sol. Eu disse, rapaz, se essa mulher aqui comprar um Ara de 12 vezes no boleto, glória a Deus. Gente, e para minha surpresa, ela comprou um ARS. Conseguiu uma condição no consignado e ela comprou um ARS e depois de lá nós saímos e vendemos um Ara. E aí foi um dia muito bom. Poxa, você num dia de trabalho vender um ARS, vender um Ara, num dia de trabalho colocar aí, vamos supor, R$ 5.000 no bolso, né? Não dá para reclamar. E aí isso também eu falo porque quando eu entrei nesse projeto, que eu vi o ticket dos nossos produtos, que é o preço médio, né? A gente trabalha com um produto aí de 2.189, que é o produto da água, e vamos colocar uma média aqui de R$ 10.000 no ARS. Então eu pensei assim, eu preciso acessar as pessoas mais bem de vida, as pessoas mais ricas. Mas eu vejo que quem está aqui nesse projeto já deve ter percebido que é contra a lógica. E a Nippon Flex, ela nos dá muita experiência, muito traquejo. Quem faz Nippon Flex realmente se torna uma potência, porque a gente entra em apartamentos na orla, na beira-mar, de gente rica. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu entro em apartamento de gente rica na beira-mar e eu entro literalmente em casa de taipa, no sertão. Entro em comunidades. E eu tenho visto que o movimento é muito contrário àquilo que a gente prevê. Tem gente que aparentemente está muito bem de vida, tem um iPhone 15, tem roupa de marca, que de verdade, quando eu vou na casa da pessoa, dá vontade de deixar uma oferta lá, de tão choro que a pessoa faz. E tem gente que você acha assim que a pessoa é mais humilde e tudo.
e lhe surpreende. Essa semana eu consegui, semana que passou agora, eu vendi um ARS, eu consegui uma condição no consignado, um casal simples, sabe? Uma casinha ali bem simples, bem modesto. E eu consegui a condição no consignado, e depois de conseguir, eles disseram assim: meu filho, não pode ser à vista, não? Eu disse: pode, é porque eu busquei aqui a melhor facilidade para vocês. E me fizeram um Pix de R$ 8.000. Gente, hoje, para você encontrar alguém que está aí com celularzão, roupa de marca, para lhe fazer um Pix de R$ 8.000 é meio difícil. Mas estava lá esse casalzinho, ali na simplicidade, queriam cuidar da saúde, moram no interior, às vezes não tem muitos custos, e tinham ali os R$ 8.000 para fazer no Pix. Então, uma das lições que eu aprendi na Nippon Flex também é que você não pode desprezar ninguém e também não pode ter ninguém como certo, né? Os amigos mais próximos às vezes lhe ajudam, mas às vezes você não tomar conta, eles lhe matam, porque por ter muita intimidade, não acreditam, não querem nem comprar, dão a palavra: rapaz, vai fazer outra coisa, tu tem muito potencial, vai para um negócio mais seguro. O meu pai, que é o meu melhor amigo, demorou 2 meses para comprar o produto dele, né? Meu pai, se eu pedir para ele agora: pai, eu estou precisando, eu estou aqui no prego, eu estou precisando, me mande um Pix de R$ 5.000, ele me manda agora sem nem perguntar o que é. Mas ele demorou 2 meses para comprar o aparelho da água. Então, a gente precisa estar realmente preparado, aberto para o que Deus vai fazer, porque tem casa que você vai achando que vende certeza e não vende, tem casa improvável que você vende, e o nosso papel é amar ao próximo e indo de casa em casa, de consultor em consultor e fazendo acontecer. Eu já vou entrar na apresentação da pasta, mas deixa eu só falar, porque assim, o meu intuito aqui não é ficar, né, só falando por falar, é realmente compartilhar com vocês algumas coisas que têm me ajudado muito e tem ajudado também os meus consultores. Oportunidade. As pessoas estão precisando de oportunidade e nós temos uma oportunidade muito maravilhosa nas nossas mãos, que é esse negócio da Nippon Flex. Então, esses dias eu pegando o Uber, eu encontrei dois motoristas de Uber que são formados em educação física e que estão fazendo Uber. E nada contra Uber, mas a gente sabe que trabalha muito e ganha pouco. E ali, falando com eles, a minha fala, né? Aqui que eu costumo falar: olha, eu trabalho com uma distribuidora de aparelhos de saúde. Então, essa fala, eu não sei se eu peguei do Marcelo ou se foi eu mesmo que criei, mas eu gosto muito dessa fala para entrar, porque ela gera curiosidade. Eu trabalho com uma distribuidora de aparelhos de saúde que gera longevidade nas pessoas, qualidade de vida, faz as pessoas viverem melhor e viver mais. Aí geralmente a pessoa pergunta: e o que é? Eu trabalho para qualificar a água que a pessoa bebe, a água que você bebe em casa, e também para tratar o seu sono e a sua saúde enquanto você dorme. Então, essa minha primeira fala, ela não é muito oferecida, ela não é muito, assim, já direto, o nome Nippon Flex. Tem muita gente que associa já com Rinodê, com outras coisas que surgiram e acabam, assim, nem querendo saber. Então, quando eu falo que eu trabalho com uma distribuidora de aparelhos de saúde e que eu estou abrindo possibilidades de novas vagas para que pessoas cresçam financeiramente, então, dois Ubers eu falei esses dias e ficaram muito interessados em fazer parte do projeto. Um, possivelmente, eu até visite hoje aqui, depois da nossa reunião. Então, onde você for, se você encontrar uma fala que vai dar para a pessoa a possibilidade de ela mudar de vida financeiramente, de ela ganhar mais, é uma oportunidade de consultor. Estava em um evento também esses dias aqui na cidade e estava ali no evento realmente atento para gerar essa oportunidade para consultores. Agora, qual é o pulo do gato aqui? Você não pode querer fazer um consultor como quem está pedindo ajuda, mas como quem está oferecendo ajuda. Porque se você for abordar o possível consultor como um necessitado, ele vai dizer: rapaz, nem tu tá dando certo aí, como é que tu quer oferecer para mim? Então você tem que ter uma abordagem, um posicionamento como alguém que está bem, sem mentir, mas realmente tendo uma segurança, tendo uma convicção de onde Deus te colocou, da grandeza desse negócio da Nippon Flex, e você está oferecendo uma oportunidade para ele. E eu realmente estou falando isso, não é uma fala que eu não acredito, é uma fala que eu acredito. Porque eu tenho colocado consultores aqui que têm mudado de vida, que realmente têm crescido, e eu cresci muito. Voltando para o meu testemunho, no meu primeiro mês na Nippon Flex, em abril, eu fiz R$ 10.600 no bolso, para a glória de Jesus.
Então, meu primeiro mês na Nippon Flex, eu fiz R$ 10.600 no bolso, para a glória de Deus. Não foi de faturamento, foi de lucro. E de lá para cá, graças a Deus, só está crescendo e estamos só ralando a superfície ainda. A gente nem começou o que vamos realmente assim fazer com a força de Deus, para a glória de Deus, e sim com o nosso trabalho. E aí eu vou apresentar aqui a pasta do ARS para vocês agora, tá? Com a minha fala. Eu estou aprendendo ainda, aprimorando, desenvolvendo. E depois o ARA. E eu anotei aqui algumas dicas assim nesse sentido de consultor e tudo mais, que se der tempo depois, aí a gente compartilha. É, deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que dá para ver, né? Outro público também que eu estou trabalhando, viu, Elísio? É gente que nunca trabalhou. Lá no prédio tem um jovenzinho lá que está fazendo faculdade, tudo mais, faculdade até de um curso que não tem, curso de direito, não tem nada a ver com a Niponflex. Eu disse assim, rapaz, tu não queria botar um dinheirinho no bolso, não? Agora eu tô com uma oportunidade maravilhosa para ti. Coloca, o que que tu acha? Uns 4.000 por mês no bolso? Assim, só com horário livre e tudo mais, o que que acontece? Ele pode me dar os 3x dele, e é uma relação ganha-ganha-ganha, porque ele vai ganhar, eu ganho e o cliente ganha. Se ele quiser depois desistir, beleza, ele colocou o dinheirinho no bolso dele, eu fiz minhas vendas e o cliente ganhou, eu vou gerar relacionamento com esse cliente e ele pode cancelar até esse curso de direito. Ou ele pode dizer assim, rapaz, eu vou fazer o direito junto com a Nippon Flex. Porque, gente, o que eu tenho de amigo engenheiro que está gerente da Zara, fazendo coisa que não tem nada a ver, tá um monte de gente formada. Faculdade hoje não é garantia de nada. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você aprender a vender, não falta oportunidade para você, porque o sistema que a gente está, o capitalismo, depende da venda. O vendedor hoje é o ativo mais procurado que tem nesse mundo capitalista. E a Nippon Flex é uma escola poderosa de vendedores. Então, tem engenheiro lutando aí, ralando para conseguir ganhar R$ 3.000 por mês. Tem engenheiro desempregado, mas não tem um bom vendedor com falta de oportunidade, porque tudo precisa de venda. E a gente está no melhor negócio para isso. Eu digo, eu não tenho nem medo de que consultor meu vá conhecer outras coisas, porque não tem hoje no meu radar uma possibilidade melhor do que a de Ponflex. Com os ganhos que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, eu não conheço nenhum outro negócio nesse sentido. Vamos lá para a pasta. Então, bem-vindo ao mundo da qualidade de vida, da longevidade, do bem-estar, da saúde. Eu vou interromper aqui de novo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho que a apresentação de quem está indo vender precisa demonstrar que a pessoa está bem. Por exemplo, você teria coragem de comprar um aparelho de R$ 10.000 com alguém que você vê que a pessoa tá totalmente ali desarrumada, com uma situação assim que você vê, rapaz, a pessoa aqui tá meio ruim da vida. Então eu acho que você precisa investir na sua apresentação. A pessoa começa comprando você para depois comprar o seu produto. Então, compra uma roupinha legal, não precisa ser cara, mas uma roupinha legal ali, bem passada, uma roupinha ordenada que a pessoa olhe para você e você transmita ali uma imagem de credibilidade. Então, por exemplo, eu comprei essa pasta aqui esses dias na internet, ó. Não é uma pasta chique, não é uma pasta de luxo, com uns R$ 80. Mas eu busco, eu acho que isso é muito importante na venda, passar credibilidade quando eu chego. Chego ali arrumado, com uma postura. Quando eu vou apresentar isso aqui, essa parte da Nippon Flex é muito bonita. Tudo isso vai passando uma credibilidade. Isso aqui é muito importante para a venda. Então eu digo, bem-vindo ao mundo da qualidade de vida, longevidade, bem-estar e saúde. O que eu vou apresentar para você faz parte do grupo Nippon Flex. A Nippon Flex é líder no segmento que eu vou apresentar para você no mundo inteiro. Eu estou falando isso aqui só para você entender que o negócio que eu estou te mostrando não é um teste. Você não vai ser uma cobaia. Já é testado e aprovado no mundo inteiro. São mais de 30, são 30 filiais no Brasil. Aqui é a nossa sede própria. A Nippon Flex tem uma frota de caminhões própria. Sabe? São 24 anos já no mercado brasileiro. Nós temos fábrica nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então agradeça aqui ao seu amigo que pediu para eu vir na sua casa,
porque você só pode usufruir daquilo que a Nippon Flex oferece quando alguém lembra de você e pede para que você receba uma visita. Então, essa pessoa que me trouxe aqui lembrou de você, porque quer o seu bem. Então, aproveite essa oportunidade. Eu vou pedir para você agora se desconectar um pouco do celular, dedique esse tempinho aqui para realmente você cuidar da sua saúde. Esse é o grupo Nippon Flex. Nós pregamos quatro pilares para a pessoa ter qualidade de vida. Isso aqui não é a Nippon Flex que inventou, é a própria medicina hoje ela testa que para você ter qualidade de vida, você precisa de exercício físico, seu corpo é uma máquina e precisa de movimento. Você precisa de uma alimentação equilibrada. Hoje é um desafio, não é verdade? Porque você vai comer uma verdura, uma fruta, até isso tem agrotóxico, tem veneno, tem os industrializados, e tudo isso aí vai contaminando o nosso corpo, trazendo toxinas. Mas o nosso desafio é também ter uma alimentação equilibrada. Essa fala já está deixando uma deixa para. Eu estou levantando uma dor da alimentação para depois eu colocar a solução. Você precisa de uma água de qualidade. Eu não sei qual é a água que você bebe, depois a gente pode até falar sobre isso, porque a água é fundamental. 70% do seu corpo é água. E você precisa de um sono também de qualidade, o sono REM, porque um terço da nossa vida nós passamos dormindo e os outros dois terços são influenciados pela qualidade de sono que nós tivemos. Então, se você quer viver bem, você precisa investir no seu sono. O estilo de vida moderno acaba comprometendo muito a nossa saúde. Estresse emocional, estresse financeiro, a poluição, o agrotóxico, o nosso distanciamento da natureza, que a natureza ela traz uma série de benefícios para a nossa saúde e a gente acaba se distanciando dela. Então, tudo isso vai acarretando em problemas, dores, inflamações. E aqui tem alguns exemplos. E eu vou pedir para você observar esse quadro e identificar se tem algum desses itens que você sofre ou algum outro que não esteja relatado aqui. Por quê? Para que eu possa entender melhor a sua situação e oferecer a melhor solução. A Organização Mundial da Saúde fala que 30% das pessoas sofrem com dores crônicas. É muita gente. Então, aqui tem alguns exemplos: tensão, artrite, artrose, dor na coluna, diabetes, hipertensão. Então, tem algum desses itens aqui que você se identifica? E aí a pessoa fala e eu vou orientar a minha apresentação focada nesse item que a pessoa colocou. Lembrando que tem gente que eu nem faço a pasta completa, tem pessoas que são mais instruídas, menos instruídas, e aí só chovendo no molhado aqui, ter essa sensibilidade para perceber o quanto você deve falar para a pessoa que está ali lhe ouvindo. Mas, de um modo geral, eu gosto de fazer a apresentação da pasta inteira para a pessoa conhecer o que é que ela está investindo. Então, você deve saber que hoje a gente está num tempo de muitas químicas, né, de as pessoas colocarem muitas químicas no seu corpo para tratar dores, doenças, inflamações, que são os remédios. E o problema, os remédios, apesar de em alguns momentos poderem ser bons, mas eles têm os efeitos colaterais. E a Nippon Flex, ela trabalha com uma tecnologia que vem do Japão, onde nós promovemos a saúde e combatemos doenças por meio de terapias, de energias, tocando a menor parte do teu corpo, que são os átomos. O átomo é energia, o átomo não é química. Por isso nós vamos trabalhar com energia para trabalhar a energia, por meio de terapias sutis, que você vai ver os benefícios e o poder que elas têm. Nesse momento, a pessoa já está com a maquete, né? Já está com os pés ali recebendo uma massagem relaxante. Já tem o Rabatã com sal e com limão. E também eu fiz uma aquisição agora recente do Super Fear, que tem me ajudado também. Eu acho muito legal, que é isso aqui, ó. Pelo menos aqui na filial de Fortaleza, está tendo novamente. E esse Super Fear aqui, você pode colocar uma pedra de gelo nele e em qualquer outra superfície. E aqui é muito legal porque o gelo vai derreter bem mais rápido,
mostrando que os pontos de luz eles estão realmente acontecendo e o gelo vai ficar rodando, mostrando a vibração do superfície. Então, eu também tenho utilizado isso aqui. Eu acho que qualquer recurso que a gente puder utilizar aí para venda é muito útil. Voltando aqui para a página. Então, vamos falar da nossa primeira terapia, que se chama Fear Power. O Fear Power é um infravermelho longo. Ele foi desenvolvido por esse cientista japonês chamado Dr. Toshio Komuro e ele é muito poderoso. Deixa eu perguntar, você está sentindo aí alguma dor? Quando a pessoa diz que está sentindo alguma dor, eu peço para, olha, eu vou abrir mão aqui do limão, do sal, e eu vou colocar o Rabatã Confir no local da sua dor. E aí, gente, é fatal, ou a dor diminui ou passa. Então, se a pessoa está com a dor aqui no pescoço, no ombro, nas costas, no joelho, eu tiro o sal e o limão e eu priorizo a pessoa colocar o Rabatã no local da dor. E aí, você está sentindo alguma dor e tudo mais, por quê? Porque o FIR, ele tem uma ação analgésica, uma ação anti-inflamatória e uma ação cicatrizante. O que é que ele faz? Ele libera milhões de pontos de luz sobre o seu corpo. Você já fez fisioterapia alguma vez? Então, na fisioterapia, não sei se você lembra, tem aquele infravermelho, né, que coloca no seu braço para ter uma ação analgésica para recuperar o seu movimento. Então, ali é o infravermelho curto. O FIR é o infravermelho longo e ele traz uma série de benefícios. Se você está com inflamação, ele vai atuar como anti-inflamatório. Se você está com dor, ele vai atuar como analgésico. Ele também é um cicatrizante natural. Ele vai estimular o desenvolvimento das tuas células através da tua célula-tronco. Então, recarrega a tua energia vital. É comparado com aquela argila medicinal, com as águas termais. Então, é muito bom quando o seu corpo tem contato aí com o fio. A segunda função do FI é que ele atua como um vasodilatador natural. Ele ajuda a prevenir o acúmulo de gordura nas veias e nas artérias, que pode gerar um infarto, um derrame, uma trombose. E o FI ele vai te ajudar. Hoje muita gente morre com infarto. Até mesmo um atleta a gente vê que às vezes passa por isso. E o FI ele vai ser muito poderoso na prevenção. Ele vai ajudar a regular a tua pressão arterial, ele vai melhorar o teu metabolismo e ele faz isso por quê? Porque o FI ele vai trabalhar também na tua água corporal. E aqui um detalhe importante, você já fez o spa alguma vez? Né? O spa é aquele local que a pessoa vai para cuidar da saúde, para cuidar da beleza. Eu não sei se você sabe o que é que significa spa. Spa significa saúde por água. Então, o spa é um tratamento da saúde por meio da água. E o FI, ele vai tratar a tua água corporal. Ele vai quebrar a tua água. Se tiver pesada, vai ser muito ruim para o organismo. Por quê? Vai ficar mais difícil de nutrir as células e de desintoxicar o teu corpo. Às vezes a tua água está presa. Chama de clusters, retenção de líquido. Principalmente a mulher, ela percebe quando fica com retenção de líquido, fica toda inchada e precisa pagar uma drenagem linfática cara. O FI já vai fazer uma drenagem linfática natural. Ele vibra e quebra as macromoléculas, deixando a água do teu corpo mais fina e também mais alcalina. Por que que eu pedi o limão? Você vai ver que aquele limão ali vai ficar menos ácido, o sal vai ficar menos salgado. Isso em 20 minutos aqui de apresentação, 15 minutos. Imagina 2 horas, 3 horas. Agora imagina você todos os dias em contato com o FI, tirando as toxinas do teu corpo, quebrando a tua água corporal. Então você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição, você vai ter mais qualidade de vida, você vai estar melhor nutrido, você vai tirar as toxinas do teu corpo, tudo isso por meio do FI. E eu posso provar isso para você. Já estou ali com o limão, com sal. Eu tenho um super fio aqui para você ver o que, é que ele faz com a água. Ele tem um pontos de luz. Então, se eu trato a tua água, eu estou fazendo um spa para ti todo dia. Já pensou agora em casa? Todo dia você vai ter um spa? Vai ficar mais bonito, vai ficar com a pele mais bonita, mais hidratado, cabelo, tudo no teu corpo é água e a gente vai tratar a tua água corporal. Então, esse é o FIR. A nossa segunda terapia é o magnetismo, que eu não sei se você sabe, o planeta Terra é envolto com um grande campo magnético. E quando a gente tem contato com a Terra, a energia da Terra melhora a nossa circulação sanguínea, melhora a oxigenação do nosso sangue e, consequentemente, melhora a nossa imunidade, alivia dores, tensões e estresse,
Mas deixa eu te perguntar, você tem todos os dias contato com a Terra? Não é no chão, não, é terra. Terra mesmo, pé na terra. Não vale a cerâmica, o granito, né? Por quê? Porque quando você tem contato com a terra, você tem esses benefícios, mas hoje a maioria das pessoas sofre de uma síndrome, que é muito prejudicial, a síndrome da escassez magnética, justamente por não ter contato com a terra. E aí, nesse aparelho aqui que eu estou te mostrando, aqui no Rabatã, você está vendo aqui o magnetismo. É o mesmo magnetismo da Terra está aqui. O teu corpo em contato com isso, o que é que vai acontecer? Melhora a tua circulação, melhora a oxigenação do teu sangue, melhora a imunidade, sem aumentar os batimentos cardíacos. A junção do FIR com o magneto, patenteado exclusivamente pela Nippon Flex, você tem um MFP. Então não tem nenhum outro produto do mercado que tem isso aqui. Por isso que a Nippon Flex é líder, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Japão, nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas estão usufruindo dessa tecnologia que hoje chegou na sua casa. E você vai ver que eles vibram, criam 300 trilhões de vibrações por segundo. Eu falando assim, fica muito bonito, né? Mas você questiona, mas eu posso te mostrar aqui com um super fio, colocando o gelo em cima, para você ver o que que acontece. E a nossa última terapia das nossas energias aqui é o Ion Balls, que são minerais, são esferas de minerais raríssimos, eles são extraídos de crostas vulcânicas, de meteoritos, patenteado pela Nippon Flex, desenvolvido no Japão, mas foi trazido aqui para o Brasil para o quê? Para melhorar a tua qualidade de vida, como? Melhorando a tua respiração. O Ion Balls faz você respirar melhor. Ele ajuda, inclusive, a combater é, estresse, ansiedade, porque só se você respirar melhor, você vai ver que você fica mais calmo. E você respira melhor onde? Em um local muito poluído, com barulho, com fumaça, ou na natureza? O Ion Balls, ele traz os átomos da natureza. Ele libera íons negativos nos átomos do ar para que você respire melhor. Então, um dos depoimentos que eu tenho muito fortes é pessoas que tinham problema com insônia e que voltaram a dormir muito bem. Inclusive, a minha esposa não tinha problema com insônia, mas ela tinha problema de não descansar. Então, ela dormia cansada e acordava cansada. E a gente comprou esse relógio aqui, ó. Esse relógio mede o sono, que a gente tem três tipos de sono: leve, o profundo e o REM. A minha esposa dormia 7 horas, quando ia ver de manhã, 12 minutos de sono REM. E aí nós entendemos por que que ela acordava tão cansada, porque o sono REM dela dava muito baixo. Olha, depois que ela passou a usar essa terapia, o sono REM da minha esposa mais do que quintuplicou, porque hoje o sono REM dela dá mais do que 1 hora. Só isso aqui não tem preço. Só de você dormir melhor, você não sabe como a sua vida vai melhorar. E o Ion Balls, ele vai induzir você ao sono REM. Então é fantástico. Você vai tratar dores, inflamações, sem tomar remédio, sem química, vai melhorar a tua circulação, tua imunidade, vai respirar melhor. E tudo isso foi colocado no Rabatan, que é uma tecnologia também patenteada pela Nippon Flex. Aqui não é só um objeto verde, isso aqui é uma alta tecnologia porosa, é um perfilar de poliuretano de high-tech. Aí o que é que acontece? Uma percepção minha. Tem horas que palavra difícil atrapalha, mas tem horas que palavra difícil a pessoa, rapaz, esse negócio deve ser bom, porque é bonito assim, né? Um poliuretano de high-tech. Até hoje eu não sei o que é poliuretano de high-tech, mas eu falo e eu vejo que a pessoa fica ali animada. Então ele é vulcanizado numa temperatura alta e forma tipo uma caixa de ovo, tá vendo? Coloca o teu dedo aqui, a pessoa mais sinestésica, né? Então forma esses pontinhos já com pressão, que é como se fosse milhares de dedos de massagistas assim, em contato com o teu corpo, te deixa em gravidade zero. E na parte de baixo tem essas terapias para melhorar a tua respiração, melhorar a tua circulação, para tirar dor. Isso aqui é ouro. Isso aqui é para gerar qualidade de vida. Eu costumo dizer o seguinte: o que é mais importante na vida é Deus. E abaixo de Deus, a saúde. Você concorda comigo? A saúde é a coisa mais importante que a gente tem abaixo de Deus. Isso aqui é para cuidar do teu principal patrimônio, que é a tua saúde. E aí a Nippon Flex pensou, vamos colocar onde? Numa cadeira, num sofá? O ser humano é indisciplinado. Tem gente que compra uma esteira que usa como varal de roupa, né? É muito comum, porque não tem a disciplina. Então pensaram assim, vamos colocar num local que a pessoa use todo dia sem falta. Então vamos fazer o Rabatã no formato de um colchão. Por quê? Porque ninguém esquece de dormir. Você conhece alguém que esqueceu de dormir? Já esqueceu de dormir alguma vez? Ih, rapaz, não dormi ontem. Não. Então,
Você, quando for dormir, você vai dormir em cima dessa usina de saúde que foi feita num formato de colchão. E aí, falando de colchão, a Nippon Flex desenvolveu o que há de melhor hoje no mundo. São muitas camadas, que é uma densidade progressiva, eu vou já explicar, e a última camada é o Rabatan, com todas essas terapias. A densidade progressiva, o que é que ela faz? Ela faz uma leitura do teu peso corporal para alinhar a tua coluna. Então, muitas pessoas com problema de coluna, elas ficaram boas através do nosso aparelho. Tem uma cliente em Canindé que usa o nosso aparelho há 8 anos. Ela tinha uma cirurgia de hérnia de disco marcada. Com 2 meses, ela desmarcou a cirurgia porque ficou boa da coluna. Porque além de ter esse alinhamento através da densidade progressiva, lembra que desinflama? Sabe que a hérnia de disco, essa dor na coluna, a maioria das vezes é muita inflamação. E todo dia você vai estar tomando um anti-inflamatório sem efeito colateral. Então vai trabalhar para alinhar a tua coluna. Densidade progressiva, gravidade zero. Você não sabe a experiência de dormir em cima. Tá aqui a maquete, você pode sentar, você pode até deitar um pouquinho aqui para você ver que maravilha. Quando a gente viaja, o que a gente tem mais saudade é do nosso ARS. E tem a opção do Relax System, que é um sistema de vibromassageador. É muito bom. Você chegar em casa ali cansado, né? Deita 5, 10, 15 minutos com massagem, depois já está dormindo. Mas isso aqui é um opcional. Todas as terapias estão nos nossos aparelhos. Aí você pode adicionar ou não o vibromassageador, certo? Muito bom. E aí a gente tem uma opção também do controle vibromassageador vir com essa energia BioPower. Muitos casos eu pulo isso aqui, eu falo aqui. Aqui tem o tipo de controle, porque eu sei que a pessoa não vai se interessar. Mas quando eu vou falar do BioPower, eu digo, olha, o BioPower, ele não é exclusivo da Nippon Flex, ele é usado também em hospitais de ponta para tratamentos de saúde, onde ele vai ensinar a tua célula a vibrar em uma frequência saudável. Então, uma célula que está mais adoentada ou envelhecida, ela vai ser estimulada pelo BioPower. É uma extrema baixa frequência. Você não sente o BioPower, ele é ligado toda noite 6 horas, mas ele vai estar ali por uma extrema baixa frequência, estimulando a tua célula a vibrar de maneira saudável. E tudo isso que eu falei para você, amplamente respaldado por estudo científico. Os médicos foram chamados para estudar o nosso aparelho e assinaram embaixo falando da eficácia dele. Aqui tem um estudo do Dr. Laí Ribeiro, tem até aqui nesse QR Code um PDF, se você quiser acessar e ler. Nunca a pessoa, geralmente nunca quer, mas eu falo que tem, porque tem mesmo. E aí o Laí Ribeiro fez um estudo desse nosso aparelho e atestou que ele funciona, que melhora o nosso sono, melhora a nossa água corporal. Temos aqui também o Dr. Marcos Aurélio dos Santos Rocha, que é um cardiologista muito renomado no Brasil, e ele vai falar que o nosso aparelho trata até mesmo doenças crônicas, como diabetes, Parkinson, a fibromialgia, que hoje está muito comum. Não tem cura, mas os nossos clientes têm tido um resultado muito bom usando o nosso aparelho. E aí, com todas as certificações da Anvisa, do Inmetro, ISO 9001, ISO 14001 e 15 anos de garantia. Você conhece alguma coisa? Tem alguma coisa aqui na sua casa com 15 anos de garantia? Pois é. O nosso aparelho tem 15 anos de garantia e é para você usar por 30 anos. Então, é a oportunidade que você tem de investir no que há de melhor para você tratar a sua saúde enquanto você dorme. Tem alguma dúvida? E aí eu fecho, no caso, a apresentação, né? E vou para o fechamento. E aí, Elisa, eu acho que nem vai dar tempo de falar do da água hoje, mas aí, outra oportunidade, Dá tempo, sim, dá tempo. Simbora, emenda. porque eu ia uma coisa assim do fechamento que eu acho que esse ponto é crucial, porque a apresentação é talvez 50% e o fechamento 50%. O que é que acontece? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia, né? Ele não gosta, e tomar decisão gasta muita energia. O processo de decisão é difícil para a maioria das pessoas, principalmente quando se trata de um produto que o ticket é mais alto e tudo mais, então a pessoa fica naquela inércia, naquela procrastinação de depois ver. Então, quando eu termino a apresentação, eu já meio que decido pela pessoa. E eu até anotei aqui, ó.
Eu ajudo o cliente no momento mais difícil dele, que é a tomada de decisão. Então, de forma habilidosa e respeitosa, de maneira sutil, eu pulo a etapa da decisão. Então, não sei se você vai me entender assim, ó. Tem a apresentação, tem a decisão e tem o fechamento ali de não, como é que você vai pagar e tudo mais. Então, eu pulo a decisão. Eu apresento e eu já parto do pressuposto que o cliente já vai comprar. Então eu digo assim, olha, vamos ver aqui a melhor forma de pagamento para você. Qual o tamanho da sua cama? E eu noto que isso é muito efetivo na hora do fechamento, porque a pessoa ela dificilmente vai dizer eu quero, eu compro, eu passo cartão. Ela geralmente vai ficar indecisa, vai ficar ali na dúvida, vai querer pensar. E ali eu tento ao máximo, de forma não desrespeitosa, não afrontosa, mas de forma sutil, já levar a pessoa para a forma de pagamento e não para decidir. Porque se eu botar ela para decidir, ela vai ter dificuldade de decidir ali na hora. Claro que um momento ou outro ela vai confirmar ou não o que eu estou fazendo, mas eu já vou induzindo a ela nesse sentido, né? Então eu parto ali para o fechamento e tudo mais. A pessoa, não, mas não vou poder comprar agora. Aí eu rio, né? Não, eu compreendo, fique tranquilo. Eu também pensava dessa maneira quando eu recebi uma visita lá em casa. Mas assim, a Nippon Flex, ela não é só venda. A Nippon Flex é uma missão de levar qualidade de vida para as pessoas. Você gostou do produto? Você achou importante para a sua saúde? Então, meu papel aqui, eu quero até que você me avalie depois. O meu papel primeiro é apresentar. Você gostou da apresentação? Tem alguma dúvida? Tem. E a segunda coisa que a Nippon Flex quer que eu faça aqui é ver uma forma de pagamento para você. Então, eu não posso aqui ignorar a sua situação. Como é que você está? Eu não posso dizer assim, você tem que pagar à vista. Não, eu vou ver aqui as várias formas de pagamento. Pode ser à vista, com desconto. Pode ser parcelado. Eu tenho uma máquina aqui que parcela em até 21 vezes. A tabela da Impoflex só vai até 12, mas eu consigo para você levar até 21. Eu consigo por consignado, quando a pessoa é aposentada. Então, qual é a melhor forma de pagamento para você? E ali eu vou, né, trabalhando. Eu acho que é um pouco mais difícil, Elise, aqui, a gente falar do fechamento, mas é tão importante. É difícil porque não está tendo a interação, né? A pasta é mais fácil. Mas esse fechamento, ele é o momento mais importante, na minha visão, porque é aqui, e dificilmente vai ser no primeiro. Você não pode desistir no primeiro, não. Então é rir, é dizer eu compreendo. Eu gosto muito de me identificar com a pessoa. Eu também pensava dessa forma. Mas aí eu passei a pensar assim, então me coloco no lugar da pessoa, aí vou mudando ali o contexto, aí volto de novo, aí vou para as terapias, né? Aí vou dizer assim, olha, qual é uma parcela, uma pergunta que eu faço muito. Qual uma parcela que caberia no seu bolso? Pode falar sem medo de me ofender, sem compromisso. Diz aí uma parcela que caberia no seu bolso. E quanto é que você poderia dar de entrada? Pois então vou ver aqui se eu posso fazer. Se eu conseguir essa parcela que você fechou hoje, e aí às vezes eu ligo para o Marcelo, que é o meu pai empresarial. Vou falar aqui com o meu supervisor, Marcelo, eu estou aqui na casa de um cliente, uma pessoa muito querida, e assim, ele não tem condições de ir no padrão da empresa. Eu queria ver o que é que você conseguia aqui de especial. O Marcelo já é vacinado, né? Aí ele diz ali, eu trago para o cliente uma condição especial e ali já fecho. Já tiveram situações também, é uma estratégia que eu uso, né? No consignado, às vezes a pessoa parcela em 60 vezes, aí eu vou lá no carro, aí vamos supor que seja 60 vezes de sei lá, de R$ 400, um valor que me veio aqui à mente agora. Aí eu pego os R$ 400 quando a venda está mais difícil. Aí eu digo assim, olha, eu já vou lhe dar aqui de presente a sua primeira parcela. Vai ser o meu presente para você. Isso aqui não é a Nippon Flex, sou eu que estou lhe dando. Então eu pego R$ 400 em dinheiro e já deixo na mão da pessoa. Se ela pegar os R$ 400, é muito difícil ela não fechar a venda. Eu nem fiz o processo do consignado ainda, mas ela já está com o dinheiro na mão, ela já recebeu o meu presente. E o ser humano tem algo chamado reciprocidade, né? Quando você dá algo para ele, ele quer dar algo de volta. Então a gente usa isso aí para o fechamento e acaba ajudando mesmo a pessoa. Então é isso, Elísio. Rapaz, continua. Eu pedi até para ele fazer um sanduíche aqui para Eu mim, tô para eu ficar querendo um só sanduíche ouvindo. desse aqui. Vamos para cima. Dá para ser o da água, então? E treinamento, pode continuar, fica à vontade. Estamos aqui para aprender. Pronto.
Eu uso muito Gente, folder, tá? Para fechamento. esse treinamento está sendo gravado e vocês têm uma missão, compartilhar esse treinamento o máximo possível. Possível, baixa, usa como treinamento na equipe de vocês. Está fantástico, gente. Parabéns, meu filho. Continua. Então eu uso muito folder. Quase 100% dos casos eu uso folder para falar do ARA. Eu até prefiro o folder do que mesmo a pasta. Eu não sei se é porque eu me acostumei muito com ele e não tem certo e errado, é o que dá resultado, né? Então vamos lá falar agora da água. Olha só, a água, você sabe que é muito importante para a sua saúde, não é verdade? 70% do corpo é água, 83% do sangue é água. Então, a água que você bebe vai determinar a qualidade de vida que você tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, Você bebe água de quê? Garrafão? É de poço? Você pode trazer um copo da sua água para eu fazer um teste aqui? Vou mostrar para você um teste, a gente vê um dos indicadores da qualidade da sua água, certo? É gratuito esse teste. Você pode pegar lá. Eu gosto de frisar muito que é um indicador. Por quê? Porque tem água que dá alcalina, né? E aí a gente precisa ter margem para trabalhar ali. Se você focar, antes de saber se dá ácida, se você focar só no alcalina, aí você se dá mal se a água da pessoa der alcalina. Mas muitas vezes dá ácida. Então, deixa eu falar para você. Tá aqui uma tabela. Essa tabela não é da Nippon Flex. Essa tabela é universal, que ela mostra, de acordo com a coloração, a acidez da água, o pH da água. Então, quanto mais ácido, mais propenso à doença você vai ficar. Você bebe uma água ácida. Quanto mais alcalino, mais saudável. E você vê que essa sua água aqui, ela está dando ácida. Imagina todo dia você ingerindo esse ácido, seu rim, tendo que se esforçar para filtrar a acidez dessa água, o seu corpo, sabe, ficando ali com acidez. Você tem ideia, o doutor Laí Ribeiro fala que quando a gente bebe um copo de refrigerante, tem que beber 32 copos de água alcalina. Por que que o refrigerante faz mal, você sabe? Tem muitas coisas, mas as duas principais são muito açúcar e muito ácido. Açúcar, essa água sua não tem, mas o ácido está parecido com o do refrigerante. Então, isso aí é terrível. Tem também o bisfenol. Esses garrafões, eles rodam aí no sol e eles liberam uma química, porque ele é derivado do petróleo, o plástico dele, chamada bisfenol. Isso é altamente cancerígeno. Já foi provado que isso aí gera câncer de mama, câncer de próstata. Isso aí também serve como um gatilho no período da gestação para despertar autismo nas crianças. E aí eu já ando no celular com esses prints, saiu até no Globo, né? Essa relação do bisfenol com o autismo. Então, a acidez ela é muito ruim. Aí eu quero falar, a Nippon Flex foca na qualidade de vida, foca na longevidade. Por isso ela tem que trabalhar com a água, porque 70% do nosso corpo é água. Aí só para você entender, tá aqui o grupo Nippon Flex, aí eu faço aquela mesma apresentação e foi desenvolvido um aparelho pela Nippon Flex, que é esse aqui que eu vou passar a sua água. Agora eu passo a água da pessoa, né, vai transformar de ácido para alcalino, se for o caso. E esse nosso aparelho, que chama aparelho reparador da água, é uma estação de tratamento de água dentro da sua casa. Deixa eu te falar. O que é isso aqui? É um filtro? Não. É um purificador? Também não. É um aparelho de reparo da água. É o que há de melhor hoje para você tratar a água na sua casa. Ele não é o melhor aparelho de água que tem. Por quê? Porque tem aparelhos hospitalares que custam aí 40, 60 mil reais, que é para tratar a saúde das pessoas elas bebendo água dentro do hospital. Esse nosso aparelho não faz, ele não é melhor do que esse do hospital, não. Mas para você tratar em casa, hoje é o melhor que tem. Eu vou te explicar. Por quê? O que é que o filtro faz? O filtro ele tem uma retenção de partículas. O nosso aparelho tem retenção de partículas. O que é que o purificador faz? O purificador tem eficiência bacteriológica. O nosso aparelho também tem eficiência bacteriológica. Tem um órgão do governo que é responsável por fiscalizar e dar uma nota para esses aparelhos, que a gente purificador, Superzão, essas coisas todas, Esmaltec. Geralmente a nota vem a nota C, nota D. É muito raro encontrar um aparelho desse com a nota B, porque o critério deles é muito rigoroso. Mas o nosso aparelho é nota A. Então a gente tem a classificação A do Inmetro, a melhor retenção de partículas que tem.
com eficiência bacteriológica de mais de 99%. Nós também neutralizamos o cloro, porque muitas vezes essa água que vem da torneira vem com cloro. O cloro é bom para matar a bactéria, mas acaba com o nosso organismo. Então, ele tem a neutralização do cloro, certo? Então, se você pensar em purificação da água, beber uma água boa, sem bisfenol, sem microplásticos, sem partículas, sem metais pesados, uma água sem bactérias, a gente garante. Você entendeu isso aqui? Então, só isso aqui você já está com a água top, mas a Nippon Flex não parou por aí. O melhor vem agora. A Nippon Flex tem a patente dessa tecnologia aqui, que é um disco tecnológico de tratamento da água que tem o neodímio e o ion Bolt. E o que é que eles fazem? Ele vai tratar a molécula da água, deixando ela o ideal para o teu organismo. Então, ele vai quebrar a macromolécula, sabe aquela água pesada? E vai deixar uma micromolécula, deixa a água mais fina. Vai também liberar uma energia do ímã sobre a água. Isso vai trazer uma série de benefícios para você. Você vai ver que é uma água mais fina, vai descer melhor, mas olha só, melhora a regulação da pressão arterial, retarda o processo de envelhecimento, tem ação detox. Nós também liberamos na tua água magnésio, cálcio e potássio, que é fundamental para o teu corpo. Muita gente, você já comprou reposição de magnésio alguma vez? É até um pouco caro, né, na farmácia, pois aqui a gente libera o melhor tipo de magnésio que tem, que é o Quelatol, certo? Que vai trazer muitos benefícios e você vai sentir. Toda semana eu recebo depoimento. Gente que estava com constipação, gente que estava com gastrite. A minha sogra deixou de usar aquele omeprazol, né? Ela sentia muita azia, refluxo. Eu estou muito sensível. Hoje eu priorizo beber só essa água, por isso que eu ando com a garrafinha para cima e para baixo. Eu botei aqui meu nome embaixo, eu botei água alcalina. Então, você vai ver os benefícios disso na sua saúde, tá certo? É uma água carregada com íons negativos que libera aquela sensação de leveza e de bem-estar. E você não vai mais gastar com garrafão. Então, hoje, assim, não tem como eu falar de você com saúde se eu não falar de água. Essas águas adicionadas de sais aí, elas são criminosas, né? Por que, Vinícius, que é tão ruim o garrafão, tem o bisfenol, tem a questão da higiene, por que que continua circulando? Eu pergunto para você, por que que a gente não está tudo andando de carro elétrico? Se está a combustão aí poluindo o planeta, porque tem uma indústria que ganha muito dinheiro com gasolina, com petróleo. Então tem uma indústria que ganha muito dinheiro com esses garrafões, senão já teriam sido abolidos. A maioria das pessoas que conhecem o que o garrafão faz não querem mais nem beber essa água. Eu já tenho aí o seu aparelho, já vou deixar montado aqui hoje para você. Pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado. E quanto é? É muito barato, porque assim, ó, tem uns purificadores aí, nesses condomínios de luxo e tudo, 4, 5 mil reais, que não faz o que o nosso faz mais. Aí é a lei do contraste. E o nosso, em 12 parcelas de R$ 220. Ou pode ser 2.198 à vista. E aí pronto. E aí o da água realmente é até bem mais simples, né, de finalizar a venda. Então, a primeira etapa eu falo da purificação toda e depois eu falo desse adicional aí, que é só o nosso aparelho que tem, que vai garantir para a pessoa. Aí eu gosto de mostrar um vídeo de vez em quando, de um depoimento. Quando eu estou com um consultor, pergunto para o consultor. Tem várias pessoas que melhoraram pressão arterial bebendo essa água. Eu realmente acredito nessa água. Quem fala no que acredita convence quem ouve. Eu acho que o problema dessa água é que ela é barata. Aí o pessoal, rapaz, será que faz tudo isso? Esse aparelho reparador da água. Porque realmente. E aí, assim, no cartão em 21 vezes, eu acho que eu consigo deixar a parcela para a pessoa. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que fica R$ 140, alguma coisa assim, em 21 vezes. Então, não é nem o que a pessoa às vezes gasta com um garrafão. Aí eu dou para a pessoa também a oportunidade. Ó, deixa eu lhe falar um negócio. Você pode ficar com esse aparelho de graça também, é uma opção sua. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que eu ofereço, mas se você quiser, você pode ficar de graça. E a pessoa vai perguntar como? Você vai fazer o seguinte: você vai me indicar. Para cada 3 visitas que eu faço, para falar desse negócio da água, eu vendo 2. E essa realmente é a minha média, porque é uma visita quente, né? É uma visita qualificada. Então,
Se você me indicar os seus amigos, você acha que as pessoas vão gostar disso aqui como você? Vão? Então, se eu fechar 10 aparelhos desse, você fica com o seu de graça, porque eu vou lhe dar 10% de comissão em cada indicação sua que eu fechar. E aí, gente, eu comecei, vou finalizar aqui minha fala. Eu comecei realmente caindo em cima da água, 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 e vende bem se você focar e a energia do movimento. Tu tem que começar o movimento. Se tu estiver no movimento, visita, 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 uma venda chama a outra, você vai se estimulando, vai se engajando. Não pode ficar parado. Como é que não vende esse negócio da água? Parado. Eu tenho pesquisado os outros aparelhos. Eu estava esses dias lá no shopping, tirei uma foto lá do Superzon, tudo classe C, classe D, alguns sem eficiência bacteriológica. Superzon vendeu demais aí. O Superzon, que é o preço do nosso, não faz a metade do que a gente faz. Então esse negócio de água vende, só que tem que ter a energia e a energia vem por meio do movimento. Você tem que se movimentar, sair de casa e ir para cima. Agora, qual um gargalo, uma questão que pode ser uma pegadinha? Você ficar só na água. E aqui eu quero dar um estímulo, né, que eu tenho feito assim para os meus consultores. Rompa com a barreira só do ARA e vá também para o ARS, porque o ARS é muito bom, gente. A venda de um ARS são 6 ARA, né? São 5 ARA. São 7 ARA. Então, realmente, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa dupla, ARS, ARA, ARS, ARA. E eu vejo que, por exemplo, para mim foi um desafio, viu, sair do RA. Eu disse, rapaz, eu tô aqui já na minha zona de conforto, já sei falar dele, já sei tirar as dúvidas. O RA tem uma parte enorme de apresentação. Mas aí meti as caras, comecei a apresentar a pasta para quem eu tinha certeza que não ia comprar, para eu treinar realmente a minha fala. A minha máquina é a da Rede, tá? Que tem até uma parceria com a Nippon Flex. Ela tem é a melhor taxa que eu conheço, essa da Rede, certo? Quem me indicou foi a Rosana, que também é filha empresarial aqui do time do Marcelo. É, então é isso, né? Então o da água é fantástico, realmente é muito bom, abre portas, mas eu gostaria que dissessem isso para mim, disseram e eu estou falando aqui para vocês, não fique só no da água, vá para o RS, rompa a barreira aí, eu sei que é um desafio, mas é desafio que faz a gente crescer, vencer. Então é isso. É isso aí, o produto, já se fala, né? O produto mais vendido é o mais oferecido. Se você demonstra só RA, vai vender só RA. Se você demonstra RS e RA, você vai vender a dupla, né? Eu quero te agradecer, Vinícius, pela sua Aí, Eli, também, generosidade. uma coisa que eu falo também, eu tirei uma foto aqui no meu celular com o black e com o cristal. Aí eu pergunto assim, você vai preferir qual? Porque já é justamente pular aquela etapa da decisão, a pessoa vai querer. Não tem negócio de não querer. Como é que não vai querer uma água dessa? Então a pessoa vai querer. Aí você prefere qual? O black ou o cristal? Tem os dois aqui, ó. Esse aqui a minha esposa preferiu o black, mas cada um tem um gosto. Então você já ajuda a pessoa nesse processo de decisão, que eu acho que essa pegada aí de você ajudar a pessoa a decidir é crucial. Todo mundo quer, gente. Não tem quem queira não beber uma água dessa, não. E quem compra não se arrepende. Quem compra não se arrepende, não. Investiu na saúde, gasta dinheiro com tanta besteira, vai gastar dinheiro com água. 70% do corpo é água. É isso aí. Pode ter mais alguma coisa, Vinícius, para acrescentar, para Me perdoe falar? aí, meu irmão. Me interrompi, não foi? Não, não, interrompeu não. Eu que fui te interrompendo aqui. Fica à vontade. Não, aqui eu acho que foi. Foi, né? Pronto, é assim, ó. Eu quero te agradecer pela sua generosidade. Eu vou te falar, hoje foi um dos melhores treinamentos que eu já participei na minha vida. Eu tenho 15 anos de projeto de Complexo. E assim, eu sou muito sincero, sabe, Vinícius? Eu gosto de falar o que realmente está no meu coração e falar a verdade, né? E eu posso dizer que foi um dos melhores treinamentos que eu Glória a participei na minha Deus. vida. E eu quero te parabenizar pela sua generosidade. Inclusive, eu fui ver aqui a generosidade definida como a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Não só em dar presentes, mas em ajudar outras pessoas, seja compartilhando tempo, energia, recursos materiais e conexões sociais. Então, você hoje treinou toda a equipe como se você estivesse treinando a sua equipe, estivesse treinando os seus filhos, né? Sem reservas, dando o seu melhor. Que Deus te recompense, que você continue com essa simplicidade, essa humildade que você tem. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai chegar não só a outros estados do Brasil, mas a outros países também.
Muito obrigado. Eu estou saindo Glória a muito Deus. rico desse treinamento hoje. E eu acredito que vocês também, né, pessoal? Quem concorda, levanta a mão aí, que está com o vídeo aberto aí, ó. Todo mundo. Gente, ficou gravada essa preciosidade. Eu vou compartilhar o link. Vocês compartilhem com a equipe de vocês, que é coisa boa. Nós temos os melhores treinadores do mundo. Parabéns, Vinícius. Parabéns para sua esposa, que eu tive o privilégio de conhecê-la, né, no workshop. Eu achei muito bonita a fala dela no workshop, uma fala muito sincera, uma fala do Beleza. coração. E Elísio, Parabéns aos pais. eu agradeço aqui a oportunidade, fico muito feliz e realmente agora tipo assim, eu me sinto generoso nesse momento, né? Porque se eu estou falando só para os meus consultores, eu estou ganhando ali. Mas a generosidade, ela atrai a abundância. Eu creio muito nisso. A generosidade atrai a abundância. Quando você se dispõe a ofertar na vida de alguém que precisa, sabe? A ajudar uma pessoa sem ter um ganho ali seu direto. Eu acho que isso que é generosidade. A generosidade atrai a abundância. E é isso que a gente quer viver, seguindo aí os passos de Jesus. E aqui é muito rico esse grupo que vocês têm, né? O senhor, a irmã Marlene, e a gente pode aqui ajudar uns aos outros. E tem uma frase que é do Márcio Michele, que me marca muito e que eu tenho como lema também no negócio da Nippon Flex, que é boa, viu, Elise? Essa frase é maravilhosa. É assim, ó. Não vá na dúvida do que pode acontecer, mas na certeza do que precisa ser feito. Então, não vá na dúvida do que pode acontecer, mas na certeza do que precisa ser feito. Eu não vou para o meu cliente na dúvida, ele vai comprar, ele não vai. Eu não vou para o meu consultor dizendo assim, será que ele vai querer, será que ele não vai? Essa dúvida, ela vai tirando a energia da gente. Eu não vou na dúvida do que pode acontecer, eu vou na certeza do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é cair em campo, é visitar, é melhorar, é treinar, é orar, é consagrar ao Senhor. A palavra fala: consagra ao Senhor tudo que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então eu tenho certeza que isso precisa ser feito. Então eu vou e faço. O que vai acontecer está nas mãos de Deus. Eu me taquei daqui para o Pernambuco com um carro cheio de ARA espremendo os meninos, sem nenhuma certeza do que ia acontecer, mas na certeza do que precisava ser feito. Cheguei lá para fazer um consultor. Eu achava muito que ele ia entrar. É o meu amigo Zuca. Cheguei lá, ele amou o projeto, mas disse: Vinícius, não é para mim, não. Eu com um carro cheio de mercadoria, rodei 700 quilômetros com a esposa, com os filhos, sabe? E fiquei ali, em oração, fiquei ali realmente pedindo a Deus que me mostrasse um caminho. E ele me indicou um casal, Vinícius e Amanda, mais verdes nesse sentido, mas esse casal, para a glória de Deus, foram os meus primeiros consultores que estão avançando aí mais. Esse mês fizeram a R3, sabe? Estão super animados, estão formando a equipe lá em Itapetim, no Pernambuco. Se Deus quiser, até vão estar com vocês aí em Recife. Ou seja, eu não tenho que saber o que é que vai acontecer em cada visita. Está nas mãos de Deus. Eu tenho que saber o que é a minha parte, porque Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Valeu, É meu verdade. irmão. Tamo juntos em nome de Jesus. Yes! Parabéns, muito obrigado. Gente, olha aí, saiu de Fortaleza para abrir uma equipe a 700 quilômetros de casa. Hein? Isso é coragem, isso é ousadia. E eu quero terminar esse treinamento perguntando para que você pergunte para você mesmo qual é o nível da sua coragem e qual é o nível da sua ousadia. Isso vai definir o seu resultado. Tenha coragem, seja corajoso e seja ousado, tá bem? E para encerrar aqui, quero lembrar vocês, quinta-feira agora termina o mês de outubro e eu creio que juntos vamos fazer o melhor mês de outubro da história da nossa equipe. Ainda dá tempo fechar o seu AR, não aceita fechar esse mês sem fechar o seu AR, no mínimo a R3, tá? Fica atento à sua pontuação. Algumas pessoas têm perdido a oportunidade de ser um R3, receber uma medalha, de ser reconhecido. Às vezes faz 2,8 pontos, gente. Né? E não fecha ali, às vezes faz 2,5 pontos. Vai lá, completa lá os 3 pontos, compra um estoque de RA. A venda do RA, ela acontece quando você já tem pronta entrega. Tem que demonstrar ali, entregar na hora. Né? Então faz seu estoquezinho. Outra coisa importante, dá tempo de fechar sua meta para o jantar dos campeões. É até agora, quinta-feira. Quem não bateu a meta ainda, dá tempo. Nós temos a nossa meta, que é 5 vezes a R3, de janeiro para agora.
ou 2 vezes a R6 ou 1 vez a R10. Então, quem já foi 4 vezes a R3, só falta bater 1 vez para bater a meta do jantar. Quem já foi a R6 1 vez, é só ser a R6 de novo. E quem não foi ainda 5 vezes a R3 nem a R6, bate logo seu R10 esse mês, ganha a meta e bate o seu DI Master. É a outra meta que nós temos todo mês. Você, distribuidor, precisa abrir o seu DI Master todos os meses. Para ser DI Master, você faz 10 pontos no seu código, 2 meses consecutivos, ou você faz, no mínimo, 3 pontos e a sua equipe faz 7, se você tem equipe de distribuidores. Então, senta aí com a sua equipe, conversa, dá tempo. Olha, no nosso projeto, um dia é uma semana. Então, ainda tem hoje, amanhã e quinta, né? Hoje, amanhã e quinta. 3 dias. Falta 3 semanas para acabar o mês de outubro. Dá tempo de fazer muita coisa e você fechar o mês de outubro com chave de ouro. Passando a agenda aqui rapidinho. Próximo dia 10 de novembro, temos o nosso MAI Pró-Graduação de Recife. É o último do ano, com previsão de 500 pessoas. Só tem 160 vagas, tá? Quase 400 já foram preenchidas. Vai ter workshop em Patos, Paraíba, dia 7 de novembro. Vai ter workshop em Picos, né? Estou passando a agenda aqui que o pastor Ivanildo colocou para nós. 15 de novembro em Picos, Piauí. Dia 23 de novembro, Nova Serrana, Minas Gerais. E fica atento aí à agenda da sua região. E se o seu líder está meio molenga, sem querer fazer eventos, é o seguinte, meu santo, cadê a próxima agenda da nossa equipe, da nossa cidade, da nossa região? Se não dá para fazer aí, enche um carro de gente e vai para um evento aí próximo. Foi falado aqui, olha, movimento. É movimento que gera resultado. A equipe tem que estar se movimentando, consultor se movimentando, distribuidor se movimentando. Água parada da dengue, adoece, né? E workshop em Juazeiro do Norte, dia 4 de novembro. É para pipocar tudo agora até o mês de dezembro. Dá tempo, você, e talvez esse ano para você ainda não foi o resultado que você queria, você pode salvar esse ano com outubro, novembro e dezembro. E juntos vamos ter o melhor Natal da nossa vida que já tivemos até hoje. Tá bem, gente? Que Deus abençoe a todos. Vamos para o campo, colocar em prática tudo que a gente ouviu aqui hoje. Vou compartilhar o link com vocês e como a gente sempre encerra aqui o nosso treinamento, vou abrir aqui os microfones para você falar a sua meta, falar o que está no seu coração, dar um tracatrá, não sei. Eleva o seu nível de energia hoje e vai para o campo, porque Deus é com você. Está aberto aí os microfones, que Deus abençoe. Glória a Deus, vamos para frente. Glória a Deus. Vamos embora! Dá tempo, aí tem! Seguirei! Parabéns, Vinícius. Foi show, meu irmão. Aí, Vinícius. Deus abençoe. Tamo junto. Mais 5.